E aí galera, beleza? Estamos aqui trazendo mais um vídeo para vocês, segundo vídeo aqui no canal. No último vídeo eu falei sobre a Copa do Mundo de 1930, que foi a primeira edição de Copa do Mundo, que ao total já temos 22 e no próximo ano teremos a 23ª. E no último vídeo eu falei sobre a primeira edição de Copa do Mundo, e hoje vamos falar sobre a segunda edição de Copa do Mundo, que foi a Copa do Mundo de 1934, sediada na Itália. Essa Copa do Mundo já teve alguma diferença das outras. Primeiro que teve mais participações. Na Copa do Mundo de 1964 tivemos apenas 13 seleções. Nessa já tivemos 3 seleções a mais, porque tivemos 16 seleções participando. E tivemos também um novo continente participando lá, que na última vez só 3 continentes, dessa vez tivemos mais um. E essa aqui foi praticamente uma Eurocopa. Se a última Copa do Mundo foi praticamente uma Copa América, essa foi praticamente uma Eurocopa. Porque das América tudo foi só 3. 2 na América do Sul e uma na América do Norte. E apenas uma africana. E foram um total de 12 seleções europeias que participaram. Praticamente uma Eurocopa. Porque muitas seleções se recusaram aí e tal. Questão de dinheiro, essas coisas. Por causa de antigamente as viagens demoradas de navio, né? Então, da Europa foram 12 seleções que participaram. Da América do Sul foram 2 e da América do Norte apenas uma, e do África foi uma também. Da Europa, as 12 seleções que participaram foram a Bélgica, a França, a Romênia e a Áustria, que participaram na última Copa do Mundo, a Itália, que era o país sede, estava sediando, né, a Copa do Mundo. Também tivemos a Espanha, a Alemanha e Holanda, que participaram, a Suíça e a Suécia, a Hungria e a Tchecoslováquia, que participaram, foram as 12 seleções europeias que participaram. Da América do Sul foram Brasil e foi a Argentina. A Argentina que levou uma seleção bem fraquinha e tal. Chegou na final e levou uma seleção fraca. Tipo, parecia que não queria jogar. E da América do Norte foi apenas os Estados Unidos. O México não foi dessa vez. E por fim, a única seleção africana que participou foi o Egito. Enfim, nessa Copa do Mundo foi já um esquema diferente. Além de ter mais seleções participando, o formato dessa Copa do Mundo foi diferente da última. Que a de 1964 tiveram os grupos, tudo lá, né? E é pra semifinal, tal. Grupo, aí semifinal, pá. Dessa vez não. Como tinha um total de 16 seleções participando, começaram direto nas oitavas de finais. Ou seja, era mata-mata direto. Perdeu, já tá fora, não tem outra chance. E, bom, fizeram o sorteio, tudo, né? E ficou assim. No lado esquerdo da tabela, ficou a Itália, que enfrentou os Estados Unidos, o Brasil, que enfrentou a Espanha, nosso Brasilzão, né, enfrentando a Espanha, a Áustria, que enfrentou a França, a Hungria, que enfrentou o Egito, e esse foi o lado esquerdo que ficou. No lado direito, ficou a Tchecoslováquia, que enfrentou a Romênia, a Suíça, que enfrentou a Holanda, a Alemanha, que enfrentou a Bélgica, e por fim a Suécia, que enfrentou a Argentina. E os resultados foram algumas goleadas e tal. Entre Itália e Estados Unidos, que foi o primeiro jogo, a Itália começou logo goleando. Venceu por exatamente 7-1 dos Estados Unidos. Eliminou os Estados Unidos de vez. E isso é impressionante da Itália, né? Primeira edição de Copa do Mundo que eles participam e já, pum, eliminaram os caras por uma goleada. E os Estados Unidos ficam zoando os brasileiros porque tomaram 7-1. Mas eles tomaram 7-1 primeiro que nós, tá? Logo na segunda Copa deles já tomaram 7-1. O Brasil e a Espanha, que fizeram o segundo jogo, o Brasil foi considerado uma decepção. Após perder por 3-1 para a Espanha. Foi considerado uma decepção. Muitos esperavam o Brasil mais longe, porque o Brasil tinha uma seleção boa naquela época. Mas perdeu aí por 3-1 logo no primeiro jogo. E foi considerado uma decepção da Copa. Entre Áustria e França, como eu já falei para vocês, a França não era uma seleção muito forte. E perdeu por 3-2 para a Áustria. A Áustria se classificou e eliminou a França. E entre Hungria e Egito, um joguinho que é até que de boa, porque a Hungria e Egito não são seleções muito fortes, também não eram na época. A Hungria venceu por 4-2 do Egito, eliminando o Egito e se classificando para as quartas finais. Então, desses 4 primeiros jogos classificados foram a Itália, Espanha, Áustria e Hungria. E os eliminados foram Estados Unidos, Brasil, França e Egito.
No outro lado da tabela, a Tchecoslováquia, que enfrentou a Romênia, venceu a Romênia por 2-1, porque a Romênia não era uma seleção muito difícil. Então, a Tchecoslováquia era mais forte. A Tchecoslováquia se classificou e eliminou a Alemanha por 2-1, a Romênia por 2-1. A Suíça, que enfrentou a Holanda, isso aqui me impressionou, que a Suíça venceu por 3-2 a Holanda, eliminando a Holanda da Copa do Mundo. E isso me impressiona, porque se pegar hoje em dia não ia conseguir. Entre a Alemanha e a Bélgica, a Alemanha goleou a Bélgica, vencendo possivelmente 5-2 da Bélgica, eliminando a Bélgica da Copa do Mundo. A Bélgica não era uma seleção muito forte naquela época, como eu já falei no último vídeo, mas não vamos desmerecer a Alemanha, não. A Alemanha, cara, sempre foi uma seleção forte e foi pra cima e goleou. E no último confronto das oitavas, tivemos entre Suécia e Argentina. Como eu falei, a Argentina levou uma seleção muito fraca para participar. A Suécia venceu por 3-2, a Argentina eliminou. Então, esses 4 confrontos, os classificados foram a Tchecoslováquia, Suíça, Alemanha e Suécia. E os eliminados foram Romênia, Holanda, Bélgica e Argentina. Chegando nas quartas de finais, chegando nas quartas de finais, tínhamos a Itália, Espanha, Áustria, Hungria, Tchecoslováquia, Suíça, Alemanha e Suécia participando. A Itália enfrentou a Espanha e um jogo que terminou empatado em 1-1, e como não tinha pênalti, gol de ouro, essas coisas, né? Foram pro jogo extra, onde a Itália venceu por 1-0, eliminando a Espanha e se vingando pelo Brasil, né? E foi a Itália classificada, a Espanha eliminada. A Áustria enfrentou a Hungria e a Áustria venceu por 2-1 da Hungria. Cara, é impressionante ver que a Áustria chegou tão longe numa Copa do Mundo. Chegou numa semifinal de Copa do Mundo. E hoje em dia nem consegue mais classificar. Você vê como que muda, né? Seleções que eram fortes antigamente ficaram fracas hoje em dia. E outras que eram fracas hoje em dia estão fortes. Foi o caso do Brasil, né? A Tchecoslováquia, que enfrentou a Suíça, venceu por 3-2 a Suíça, se classificando também para a semifinal. E a Alemanha enfrentou a Suécia, vencendo por 2-1 e se classificando também para a semifinal. E aqui os classificados foram Itália, Áustria, Tchecoslováquia e Alemanha. E os eliminados foram das quartas de finais Espanha, Hungria e Suécia, que ficaram para as quartas. Chegando na semifinal, tivemos a Itália, que enfrentou a Áustria, e a Tchecoslováquia, que enfrentou a Alemanha. Duas preferidas, apenas uma passou. Tínhamos duas preferidas e duas que não eram. Das preferidas, apenas uma passou, e a outra surpreendeu. A Itália enfrentou a Áustria e venceu por 1-0 da Áustria, se classificando para sua primeira final de Copa do Mundo e eliminando a Áustria. E a Tchecoslováquia surpreendeu muita gente, pois eles venceram por 3-1 da Alemanha. Eliminaram a Alemanha na semifinal e se classificaram para uma final de Copa do Mundo. Cara, isso é impressionante. Os caras conseguiram derrotar a Alemanha. Dessa vez, tivemos a disputa de terceiro lugar no registro oficial falando disso. A Alemanha venceu por 3-2 da Áustria, se classificando, ficando em terceiro lugar. Entretanto, agora chegamos na grande final. De um lado, nós tínhamos a Itália. Era o país sede, eliminou seleções grandes, fortes, e era a preferida a vencer. E no outro lado, tínhamos a Tchecoslováquia, que conseguiu eliminar a Alemanha e surpreendeu bastante gente chegando, né, na final. E, entre tudo, o preferido venceu. A Itália venceu por 2-1 da Tchecoslováquia, se consagrando, né, campeão pela primeira vez. Tipo, tem aqui, ó. Tira aqui uma das estrelas. Pá! Ganhou a primeira estrela no peito. Foi campeões da segunda edição de Copa do Mundo e a primeira que participaram da saída sendo campeão. E umas coisas aí, né? O artilheiro daquela Copa do Mundo foi o Neise dele, alguma coisa aí, o nome é difícil de falar, vai estar aí. Da Tchecoslováquia com 5 gols. O cara meteu 5 gols, mata-mata, foi bom. O melhor goleiro foi o Ricardo Jamaro, da Espanha. E também me surpreendeu isso, porque eles foram eliminados logo nas quartas. Mas se for comparar com a seleção que foi campeã, eles tomaram um gol a menos. Então acho que faz sentido o goleiro que tomou menos gol, né? O melhor jogador foi o Giuseppe Meazza, alguma coisa aí. Jogador da Itália, o nome dele tá certo aí, né? Foi o jogador da Itália, foi o melhor jogador da Copa do Mundo.
Óbvio que ia ser, né? O país dele foi campeão e, né? O país campeão já te dá uma grande chance de você ser o melhor jogador. Algumas curiosidades aqui para você. A primeira que é uma bem óbvia, né? Que foi o Egito. O Egito foi a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo. Foi a primeira, cara, de todas. Hoje em dia o Egito não é muito forte, nem no continente dele é uma das mais fortes. Mas surpreendi o fato dele já ser o primeiro país africano a disputar uma Copa do Mundo. A segunda é sobre a política da Itália. Que como teve algumas coisas lá, crise financeira, a Itália não estava muito bem. E o governo político da Itália aproveitou a Copa do Mundo para mostrar uma imagem boa, promover a imagem da Itália. Então eles investiram pesado em construções, em reformas, e investiram muito na Copa do Mundo para poder mostrar uma imagem melhor da Itália para as pessoas. A terceira foi o suposto primeiro mascote da Copa do Mundo. Naquela Copa não teve nada confirmando que teve um mascote, né, na Copa do Mundo, mas teve um que apareceu lá durante os jogos, tal, que foi o Rato Nero, que em português é gato preto, que foi um mascote que apareceu lá durante os jogos. Não foi confirmado como um mascote realmente na Copa, mas era um mascote que estava lá. A quarta é a desistência, pois algumas seleções da América do Sul e América do Norte não participaram por questões financeiras, que é barco, tal, viajar, pau. Já o Uruguai não. Como na Copa do Mundo que foi sediada no Uruguai, a Itália se recusou a participar, o Uruguai se recusou a participar na Copa do Mundo que foi feita na Itália como uma forma de vingança. O Uruguai que era o atual campeão e se recusou por causa disso. E a última coisa sobre a Copa da Bola. A Copa daquela bola do mundo foi a Federale 102, que era feito de couro de cabra. Essas bolas de antigamente deviam ser muito ruins pra chutar, cara, que era feito de couro e tal. Enfim, mas é isso, um desenhinho da Itália que eu vi. Mas é isso, cara. Foi isso aí a Copa do Mundo. Eu espero que vocês tenham gostado. Que eu vi que alguns gostaram no último vídeo, né? Teve bastante visualizações, alguns likes, comentários, gostei. Teve um comentário aí que falou uma curiosidade sobre acho que foi o artilheiro da Copa do Mundo passada, que virou treinador. Bem legal isso. Se você tiver alguma curiosidade, coloca aí também, que eu vou estar aí lendo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus likes aí, se inscreve no canal para ajudar e falou aí.